Oi gente, tudo bom? Então, eu tô aqui de Mortícia hoje. Em homenagem a essa semana de Halloween, eu amo Halloween. Fantasiar, tudo que é de terror, adoro. E hoje a gente vai falar da série A Maldição da Mansão de Bly. Então, essa série é no mesmo estilo de American Horror Story. Cada temporada tem uma história diferente. A primeira temporada foi a Hill Residence e essa agora é a Maldição de Bly. É tudo que eu amo. Então, série de terror, tem crianças estranhas, tem espíritos, tudo que eu gosto ali no terror tá nessa série. E enfim, pra começar eu vou falar um pouco dos personagens e um pouco da história, sempre com spoiler, porque eu não sei falar de série sem spoiler. A personagem principal é a Dani. A Dani. Ela é uma americana que mudou pra Londres, não pra Londres não, pra Inglaterra, e tá procurando um trabalho. Aí nos Estados Unidos ela era professora e na Inglaterra ela vê esse anúncio de trabalho que estão precisando de uma babá para 2 crianças órfãs. Aí ela vai lá, faz entrevista de emprego, fala que para ela 2 crianças ela pode ajudar de fato. É diferente, né, de uma sala inteira que ela não tinha como ajudar todas as crianças. Mas depois a gente descobre que ela realmente tá lá porque ela era noiva de um cara, mas ela descobre que ela é lésbica. E aí, na hora que ela termina com o cara, eles brigam, eles estão dentro de um carro, ele abre a porta do carro, sai e é atropelado e morre. Aí ela também fica enxergando esse fantasma dele pra tudo quanto é canto. Toda vez que ela olha no espelho, tá lá o fantasma dele. Eu não acho que de fato ele esteja assombrando ela, eu acho que é mais uma coisa de culpa, porque depois ele desaparece do nada e a gente nem tem explicação por que ele desapareceu. Então eu acho que era mais a culpa que ela sentia que fazia ela ver ele ali em todos os lugares. E depois tem a Flora. A Flora é a menininha que ela acho que ela tem 8 anos. É órfã, os pais dela morreram num acidente de barco, eu acho, se eu não lembro bem. E ela é super fofinha, mas ela é um pouco creepy, um pouco estranhazinha, né? É bom isso, em tudo que tem terror, a criança estranha é ótimo, eu amo. Assim, é a coisa que me dá mais medo. Mas ela é mais boazinha, ela tem uma casinha de Barbie, não, de bonecas, onde ela faz cada bonequinha é um fantasma. Pelo que eu entendi, ela vê onde que os fantasmas estão na casa, olhando pela casa de boneca dela. Que eles, tipo, saem do lugar, aí a bonequinha sai e tal. E acho que dela é só mais isso mesmo que tem de estranho. Depois tem o irmão dela, o Miles, ele tem 10 anos. Ele é uma criança mais estranha, assim, tem horas que ele tá super normal e tem horas que parece um adulto falando. Enfim, dá de cima da babá, uma coisa estranha. Mais pra frente, a gente descobre que, na verdade, é o Peter que às vezes possui o Miles, por isso que ele se comporta daquele jeito. Só que eu achei meio previsível, assim. Eu adivinhei, antes deles mostrarem, eu já tinha adivinhado que... por que o Miles estava se comportando de maneira estranha. Eu prefiro quando eu fico bastante surpresa. Depois temos a Jamie. A Jamie é a jardineira e ela é a futura namorada da Danny. Acho que é mais ou menos isso, a história dela não tem muita coisa. Depois a Hannah. A Hannah é a empregada e ela tá na casa há muito tempo, muitos anos. E no começo da série ela tá morta, só que a gente não descobre, a gente só vai descobrir no 5º episódio que ela de fato tá morta. E porque ela nem ela mesma sabia. Assim, então tinha uns índices, assim, os indícios... Os indícios? Enfim, tinha umas diquinhas ali que era uma coisa estranha. Por exemplo, ela nunca comia, ela nunca bebia. Então isso já era estranho. Aí eu já tava desconfiada, falando, será que ela realmente é viva? Será que ela não é um fantasma? Mas depois a gente descobre que ela não sabe que ela é um fantasma. Eu acho que ela nem percebe que ela não come, não bebe. E não sai da mansão. Porque os espíritos que morrem ali ficam ali. É assim, ok. Assim, não é minha personagem preferida. Depois tem o Owen. O Owen é o cozinheiro. Esse povo tudo fica ali na casa. E que foi a Daniel, babá não é babá, é au pair.
ela mora ali na casa com as crianças e cuida exclusivamente das crianças o tempo inteiro. E o Owen é contratado para ser o cozinheiro das crianças. Ele é uma pessoa legal, ele é o Ravi de quem assiste iZombie. Ele é legalzinho, eu gosto dele, mas também assim, nada demais. Depois a gente descobre que ele e a Ana gostavam um do outro, mas eles nunca tiveram coragem de falar. E quando ele finalmente fala, ele fala com ela, vamos pra Paris, porque a mãe dele era doente e ela morre, né? Aí ele fica bêbado ali e fala, eu sempre sonhei de ir pra Paris, vamos, vamos. E aí que a Ana descobre que ela morreu, de fato, né? Foi nesse episódio. Mas tirando isso, não tem muita coisa pra falar. Depois tem o Harry. O Harry é o tio da Flora e do Miles. Mais pra frente a gente descobre que ele tinha um caso com a mãe dos meninos. E a Flora, na verdade, é a filha dele e não do irmão dele. É que assim, ele era irmão do marido da mãe da Flora e do Miles. É cunhado dela, no caso, né? Aí ela fica com ele e, enfim. Depois a Flora é a filha dele. Quando a mulher morre, ele fica muito mal. E ele se vê meio como um alter ego, tipo, ele mesmo ali se assombrando. E não tem... pelo que eu vi, assim, ele ficava muito no escritório dele porque ele se assombrava tanto que ele não conseguia sair dali. E ele ficava ligando pra mansão toda hora, esperando escutar a Flora no telefone. Tem um episódio que ele resolve ir pra casa, enfim. Aí depois, no final da série, ele pega os dois meninos e viaja com os meninos. E começa a cuidar dos meninos ele mesmo. Depois tem a Miss Jessel e o Peter Quint. A Miss Jessel era a antiga au pair que morava lá, que cuidava das crianças. E o Peter era um antigo motorista. Os dois se apaixonaram, enfim. Viveram um romance assim meio estranho, porque o Peter tava roubando o dinheiro do Henry pra fugir com a Jessel. Jessel era Rebecca? Sim, Rebecca. Rebecca Jessel. Mas é que a Hannah chamava ela de Miss Jessel. Aí, enfim, eles tinham um amor meio estranho, ele era meio muito ciumento. E eles estavam prestes a fugir quando a Dama do Lago, porque nessa história o maior vilão é a Dama do Lago, a pessoa leva pro lago. Aí ela mata o Peter. Primeiro o Peter não se vê na hora que ele morreu, e depois ele percebe quando ele encosta no Miles que ele consegue se transferir pro Miles. Só que o Miles tem que aceitar ele dentro dele. Aí por isso, nesse episódio que a gente descobre esse negócio de possessão. Mas que já tava na cara bem antes. Aí o Peter morre. E primeiro ele não aparece pra Rebecca, depois todo mundo acha que ele fugiu com dinheiro, que não sei o que, mas não, ele tava só morto mesmo. Aí ele aparece pra Rebecca e ela vê que ele morreu e eles continuam tendo um relacionamento ali mesmo ele estando morto, que é meio estranho, né? Aí ele pede permissão pra entrar dentro dela, porque ele fala que os dois vão ficar juntos assim, e ela dá essa permissão. Enquanto ele tá dentro do corpo dela, ele comete suicídio. Ele vai lá no lago e mata a Rebecca para os dois ficarem ali, fantasminha, na casa junto. Esse daí gosta, hein? E todo mundo acha que a Rebecca cometeu suicídio, porque eles verem ela entrando no lago, tipo, como se ela mesma estivesse ali cometendo suicídio. E não, na verdade era o Peter que tinha entrado dentro do corpo dela. Assim, eu achei meio paia, né? Ele morreu. E vai lá e quer que ela morre também. Eu, hein? E aí que começa a aparecer mais a Dama do Lago. Ela não tem rosto, assim como todos os fantasmas da Mansão Bly. Isso eles explicam em um episódio que a Viola era uma mulher que era casada... Enfim, a Viola era casada com um primo dela, engravidou, mas ela ficou doente muito assim... Ela teve o bebê praticamente, começou a ter uma doença que eu acho que é pneumonia. Eu tentei olhar o que é lungs em inglês. Pelo que eu entendi, é tipo de pneumonia. Que naquela época é bem provável também, porque muita gente tinha isso, né? E aí ela fica muito doente, o médico fala que ela vai viver 2 meses, acaba vivendo 6. Acaba vivendo 6 anos. Aí no dia que ela morre, é a irmã dela que mata ela, porque ela morava assim, com o marido, com a irmã e com a filha. E a irmã e o marido começaram a se aproximar, a dançar junto, ela sempre ciumenta, e aí sempre tratava muito mal a irmã, xingava, batia. Aí quando a irmã dela ficou de saco cheio, foi lá, tipo, colocou a mão assim no nariz dela e matou ela.
o espírito dela ficou num quarto que ela queria que a filha dela tivesse todos os pertences dela, que tava nesse quarto, o espírito dela ficou lá. E ela falou que não era pra abrir aquele quarto, era só pra filha abrir quando ela completasse 18 anos, um negócio assim, eu acho. Mas a irmã dela e o marido começam a perder muito dinheiro, aí a irmã dela fala, eu vou abrir sim, vou vender os trem que tem lá porque é caro, vai tirar a gente da falência. Ela abriu a porta e a Viola, achando que era a filha, toda feliz, depois viu que é a irmã e matou a irmã. Aí depois o marido dela ficou assustado com isso, pegou o corpo da Viola, colocou num baú, que o corpo tava lá naquele lugar, né? E tacou no fundo do lago. Aí ela virou a dama do lago porque ela tava presa ali dentro. Mas toda noite ela levantava, andava, ia pra casa procurando a filha dela e não achava. E voltava pro lago no outro dia. Todo dia assim. Só que com o passar do tempo ela tava esquecendo o que ela tava procurando. Ela só levantava, entrava na casa, olhava assim. Se tivesse alguém lá, ela pegava, matava. Mas ela não lembrava de fato o que ela tava procurando. E quando as memórias dela foram indo embora, a cara dela também foi apagando. Até que ela fica sem cara porque ela não tem mais memórias. E ela não mata as pessoas assim, não acho que seja muito por maldade, é só porque ela pega qualquer coisa que tá no caminho. Ela não sabe direito por que ela tá assim. Eu gosto bastante de episódios que explicam assim. Só que eu achava a Viola meio paia também, né? E esses são os personagens. A história é mais ou menos isso daí que eu contei. Aí, o que tem de depois nessa história? A Viola, ela toda vez fica perturbando a Flora. Quando a Flora tá dormindo, a menininha, né? Aí a Flora vai no lago, fica lá parada. Aí alguém chega assim, acorda ela e ela fica assim, ai gente, nossa, eu tava dormindo e andando de novo. Ela não lembrava. Aí tem uma hora que o Peter e a Miss Jessel, a Rebecca, eles percebem que eles vão ficar com aquela cara também, né? Aí o Peter fala o quê? A gente vai pedir permissão pro Miles e a Flora deixar a gente entrar no corpo deles. Assim a gente não vai morrer, a gente vai viver através deles. E eu não entendi o que acontecia direito com eles, de fato com o Miles e a Flora. Aí ele entrou no corpo do Miles, tipo, paia, né? Convenceu o Miles a deixar ele entrar e ter posse totalmente do corpo dele. E na hora da Rebecca, a Rebecca não fez isso com a Flora. Ela fingiu que ia fazer, mas não fez. Eles enganaram o Peter. E o Peter ficou ali puto com a Rebecca, falando que ela ia morrer, que não sei o que ela ia desaparecer, esquecer as memórias. Mas enfim, gente, como assim? Ele ia ficar no corpo da irmã. É uma coisa estranha já. O dia que eles iam ele queria ficar no corpo de duas crianças e depois ia cometer incesto? Que nojo. Acho nesse episódio também que a dama do lago vem tenta pegar a Flora. E a Dani, que é a au pair, ela vai lá e tenta fazer de tudo pra salvar a Flora. E tem, assim, pra entrar no corpo do outro, eles têm que falar it's me, it's you, it's us. Tipo, sou eu, é você, somos nós. Eu não assisti em português, então não sei direito como eles traduziram isso. Aí você for nessa frase, você permite que aquela pessoa entre no seu corpo. Aí quando a Dama do Lago tá levando a Flora embora, né, pra afogar ela e matar ela, a Dani fala essa frase e a Viola entra no corpo da Dani porque ela aceita o convite. E assim a Flora pode viver em paz. Aí, né, depois disso, o tio da Flora e do Miles leva os meninos embora e a Dani e a Jamie vão pros Estados Unidos. A Jamie pode sair da mansão porque nenhum espírito podia sair. Mas como a Viola estava dentro da Dani, ela pôde sair, mesmo com o espírito dentro dela. E ela foi para os Estados Unidos com a Jamie, as duas tinham a Jamie tinha uma loja de flores. De flores? Ela virou florista. E elas ficaram ali vivendo bem durante 6 anos, que era o mesmo tempo que a Viola tinha ficado presa no quarto. Aí depois de 6 anos ela começou a sentir que a Viola estava pegando poder sobre ela. Que ela ficou a Dani, a Viola estava dentro dela, ela sentia que a Viola estava ali, mas não tinha pegado com controle ainda. Aí ela viveu a vida dela normal, como a Dani mesmo. Mas depois de 6 anos ela começou a enxergar a Viola, tipo assim, no reflexo de tudo quanto é canto. Na banheira, principalmente, ela olhava assim, ficava vendo o reflexo da Viola. E ela entendeu que ela tinha que voltar pra mansão Bly.
E a Jamie tentava convencer ela que não, falando, não, a gente vai conseguir lidar isso, ela não vai conseguir pegar posse totalmente de você. Aí a Dani falou, mas eu já não tô mais sentindo nada. Ela tava assim, meio que se apagando, assim como a Viola, né? E ela decide voltar pra mansão Bly um dia que ela tava dormindo. E ela, assim, acorda, ela se vê querendo enforcar a Jamie. Aí ela fala, não dá, não vou matar a Jamie. E volta pra mansão e volta pro lago. Então comete suicídio, né? Com a Viola dentro dela. E a Jamie, desesperada, entra na água, fala, me puxa com você, me leva com você. E fala a frase também, it's me, it's me, it's us. Pra ver se a Dani deixa ela também ir e morrer. Mas a Dani não deixa. E a Dani fica ali com a Viola dentro dela e fica as duas ali. Então, não tem mais ninguém... Quando alguém morre lá, não tem mais ninguém que vira fantasma. Porque a Dani não puxa ninguém, ela não deixa a Viola puxar ninguém. Aí o Miles também, então, que o Peter... Esqueci de falar essa parte. Que o Peter entra dentro do Miles, né, porque o Miles aceita ele. Mas depois o Miles volta ao normal quando a Dani chama a Viola pra dentro dela, que todos os espíritos que estão ali, todo mundo desaparece junto com a Viola. Aí por isso que o Miles volta a ser um menininho normal. Enfim, aí foi essa história. Eu achei assim que os primeiros episódios, gente, eu gosto de assistir esse trem à noite, né? Assistir de dia, vamos combinar que não tem graça. Tem uns episódios aí, principalmente os primeiros, que eu não conseguia dormir. Ai meu Deus, eu vou ter que ler alguma coisa, ver algum vídeo, tipo, totalmente aleatório, nada a ver com isso, porque senão eu não vou conseguir dormir. Aí depois, acho que pra metade da série, não tinha mais terror. Tipo assim, tinha história de terror em si, mas eu não sentia mais medo, não tinha mais aquele susto, sabe? Que você fica... Não tinha mais isso. Mas eu gostei bastante. E no final, no último episódio, eles falam... quando a Jamie sobrevive a isso tudo, né? No casamento da Flora, ela conta essa história de terror. E a gente vê o quê? Que a Flora e o Miles não lembram mais o que aconteceu na mansão Bly. E não lembram mais daquelas pessoas também. Aí quando a Jamie conta essa história toda pra Flora, a Flora fala, mas isso não é uma história de terror, isso é uma história de amor. Entre ela e a Dani, né? Que realmente depois foca muito nas duas. Eu recomendo essa série, sim. Acho que American Horror Story ultimamente tá bem ruim, vamos combinar. Eu gostei até a temporada 5. E depois tem outra que eu gosto, que é aquela de Apocalipse, que eu também gosto, mas porque eles trouxeram personagens antigos, né? Mas assim, American Horror Story eu tô achando bem fraquinha, eu tava sentindo saudade de uma série assim, mais de terror. E essa é. A primeira temporada também foi de terror, Resident Hill. Talvez eu vou fazer um vídeo sobre também, só que já faz um tempo que eu assisti e não tô lembrada direito. Mas eu tinha achado ela meio confusa, eu prefiro essa segunda da Mansão Bly. Até porque a Mansão Bly tem crianças. Não, na Resident Hill também tinha crianças. Mas não sei, essas crianças eram mais assustadoras. Então eu gostei bastante dessa série, sim, e eu quero ver a terceira temporada logo. E eu tô gostando que essa série tá se concentrando sobre casas assombradas, que é uma coisa que eu mais gosto. Igual a primeira temporada de American Horror Story, pra mim é a melhor. Casa assombrada, fantasma, espírito, criança, tudo tem naquela temporada, é ótima. Assim, é melhor do que essa da Bly, a primeira de American Horror Story, eu amo. Mas, né, enquanto o Ryan Murphy não tá fazendo episódios muito legais, tem essa daí pra gente assistir. Mesmo se eu continuo assistindo o American Horror Story, eu não consigo não assistir. A sexta temporada foi horrível, a de Roanoke. Eu quase parei de assistir, aquele que era meio que um documentário, aí tinha os atores que faziam as pessoas, depois as pessoas, enfim. Uma confusão, uma merda, uma bosta. Mas tudo bom. Continuo assistindo American Horror Story, porque, né? Fazer o quê? Eu gosto muito de terror e filmes de terror ultimamente não tô me assustando muito. Tem assim o Invocação do Mal. Invocação do Mal 2. Nossa, aquele filme ali me assustou. Não lembro mais direito porquê, mas eu lembro que tinha me assustado. Eu vou assistir de novo Invocação do Mal 1, 2, Annabelle, esse trem tudo. Eu amo e queria ficar assustada. Quando eu era pequena, assim, eu amava o Jason de Sexta-feira 13. Eu amava o Freddy Krueger. Era assim, coisa que eu assistia, que eu achava muito legal. Mas aí eu cresci
E eu reassisti todos os filmes do Fred Krueger, todos os filmes de Sexta-feira 13. E quando a gente cresce já não tem tanto medo. Filme bem antigo, né? Tem uns filmes que era tipo de 80 e pouco. Eu acho que o Halloween até era dos anos 60. Enfim. Ai, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.